Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Boa noite a você que está em casa. Graça e paz a você também. Queridos, encontrem em sua Bíblia, Lucas capítulo 6. Glória a Deus por esse tempo nosso de oração, de busca, de palavra. Como disse a Dani, Deus está falando conosco, amém? Se cada palavra é uma parede sendo levantada, se cada palavra é um trabalho de Deus nos fundamentos, se cada palavra é uma obra de Deus no acabamento, então a obra está adiantada, a obra está caminhando, amém? Lucas capítulo 6, parte da obra de Deus vai ser falado aqui agora, ouça bem. A palavra de Deus diz aqui em Lucas 6, verso 38, assim: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Isso é uma lei espiritual, que quando nós damos ou aquilo que nós fazemos, nós vamos receber a retribuição daquilo. Portanto, quando nós também semeamos uma boa semente, podemos esperar um bom retorno, amém? Se nós temos semeadura, nós teremos colheita. Se nós estamos semeando no terreno que nós acreditamos, nós vamos então colher daquele mesmo terreno a espécie daquela semente que nós estamos semeando. Amados, esse é um momento então também de ofertarmos e dizimarmos. Vamos fazer isso agora. O pastor Everton está ali para passar um cartão se você precisar. Você que está em casa, olha o QR Code aí no seu aparelho. Glorifique a Deus também com os dízimos, com as ofertas, amém? Os que precisam fazer isso agora, pode se levantar e ir até ali, e Deus te abençoe. Eu quero inclusive fazer uma oração pelos que estão dizimando e ofertando, tanto aqui quanto em suas casas. Pedir a Deus que esta recompensa cedo chegue na sua vida, amém? Pai, a sua palavra é fiel e verdadeira, e nós cremos, ó meu Deus, na lei da semeadura. A sua palavra diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, vos deitarão no regaço. Abençoa o teu filho e a tua filha, que tem sido fiel, dizimando em tua casa, tem sido fiel e abençoador, ofertando em tua casa, em tua igreja. Seja também a sua boa mão, meu Pai, separando para ele e para ela, meu Pai, a grande colheita que o Senhor tem para esta vida, em nome de Jesus, amém? Nós temos agora, para trazer a palavra para nós, o pastor Volney. Eu quero chamá-lo à frente. Pastor Volney, que é membro dessa igreja. E ali o microfone, pastor, por favor. E que essa vai ser a primeira vez que ele vai nos abençoar com a palavra, amém? E ele tem liberdade de estar trazendo a palavra de Deus, e vamos ouvir o que o Senhor tem para ele. Levante-se, por favor, vamos estender a mão e pedir a Deus que fale através do seu servo. Pai, está aqui a vida do teu filho e teu servo, conceda a ele graça, liberdade para trazer aquela palavra que tu tens para o teu povo. Em o nome de Jesus, toda obra do mal seja desde já repreendida e apartada desse lugar, e o teu filho tenha toda a liberdade para transmitir o que da parte do Senhor lhe foi concedido, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Graça e paz, igreja, amém, graças a Deus. Muito feliz por estar aqui essa noite com os irmãos, desfrutando dessa comunhão e desfrutando aqui da palavra do Senhor também aos nossos corações. Queria que você abrisse as Escrituras, na Epístola de Paulo aos Filipenses, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10. Eu lerei do 10
até o verso 23. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Oremos por um instante. Senhor, te damos graça por tudo que o Senhor tem feito e derramado sobre nossas vidas. Dependemos da tua graça, dependemos do teu Santo Espírito a clarear as nossas ideias, a abrir o nosso coração para que venhamos receber a boa semente do teu Evangelho, da tua palavra. Assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quero fazer uma pequena exposição bíblica de alguns versos, porém irei até o versículo 23, e aí no final a gente faz uma aplicação. Bom, Filipenses, quem mora em Filipos? Mas aonde era Filipos? Que cidade é essa, Filipos, que Paulo pregou? Filipos era uma das principais cidades do Império Romano na Macedônia. O Império Romano tomou ali a parte grega todinha. O Império Romano dominava antigamente e pegou toda aquela província ali da Macedônia. Era uma principal cidade por conta da quantidade de trabalhos que tinha naquele lugar. Era uma cidade próspera, era uma cidade de cunho econômico bastante, o PIB alto, né, como diz aqui, o PIB bastante elevado. Tinha várias minas de ouro, minas de carvão, etc. E no meio desse contexto todo, Paulo já sabendo, Paulo então, lá em Atos, o capítulo 26, capítulo 16, ele conversa lá e fala assim: olha, eu vou pregar, nós vamos pregar agora na Ásia. Só que Filipos não é na Ásia. Filipos é na Europa. Aí o que acontece? No verso 16 de Atos dos Apóstolos, fazendo uma pequena retrospectiva aqui, lá de Atos, ele fala assim: olha, eu vou então pregar na Ásia, nós vamos pregar na Ásia. E o que acontece lá? O Espírito Santo de Deus disse: não, você não vai pregar na Ásia.
Você vai para onde eu te mandar. E o Espírito Santo de Deus os direcionou para a cidade de Filipos. É interessante essa parte, se você for ler lá no verso 16, que o Espírito Santo de repente mudou todo o trajeto do apóstolo. Ali nos dá uma lição muito importante sobre nossas vidas, que é a profunda dependência do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Às vezes nós pensamos que nós fazemos acontecer as coisas, que nós fazemos isso, nós fazemos aquilo outro, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso ou aquilo. Mas na verdade o Espírito Santo de Deus, para um coração quebrantado, para um coração contrito, para um coração que se entregou de fato a receber orientação da parte de Deus, esse coração, ele será orientado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, tudo aquilo que o servo de Deus faz, ele precisa ter uma orientação, ele precisa ter um foco, ele precisa ter um plano estratégico, ele não é de qualquer jeito. Eu vou e vou fazer acontecer. Mas o projeto de Deus é totalmente outro na vida do apóstolo. E o apóstolo teve uma grande surpresa ali. Chegou em Filipos, estavam ali os filipenses, habitantes daquela cidade. De repente, já era projeto da eternidade do Senhor. O Senhor vai e levanta o primeiro membro daquela igreja, que é Lídia. Quem era Lídia? Lídia era uma empresária vendedora de púrpura, e púrpura na época era um material caríssimo. Não é purpurina não, é púrpura. Era uma espécie de pó. Era uma espécie de pó muito caro, que só quem era da alta sociedade podia se beneficiar desse produto. Então Lídia ali foi alcançada por meio da pregação do apóstolo Paulo. Está ali o primeiro membro daquela comunidade, Lídia. O segundo membro daquela comunidade, está tudo em Atos capítulo 16. O segundo membro daquela comunidade era uma escrava. E essa escrava, ela era possuída de um espírito maligno, de adivinhação. E aquele espírito adivinho, naquela mulher, fazia com que os seus senhores ganhassem muito dinheiro daquele jeito ali. Usavam aquela escrava para ganhar dinheiro. Paulo, então, num certo momento da pregação do Evangelho, aquela mulher, então, foi impactada pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo expulsou todo o espírito maligno da vida daquela mulher, e aquela mulher ficou sã, ficou curada, ficou liberta de todo o espírito maligno. Então nós vemos aí o segundo membro daquela comunidade da cidade de Filipos. O terceiro membro da cidade de Filipos era um carcereiro. Sim, mas por que o carcereiro? Porque o apóstolo Paulo, depois que ele expulsou o demônio daquela mulher, os senhores daquela mulher ficaram muito zangados e levaram o apóstolo Paulo para o Império Romano, acusando Paulo de estar praticando cultura diferente na cidade romana. Essa não é a nossa cultura, diziam eles. Essa cultura é deles lá, dos judeus que vieram para cá. Então nós queremos aqui uma posição do Império Romano. O que aconteceu? O Império Romano então chicoteou Paulo, bateu em Paulo e Silas,
aprisionaram Paulo e Silas dentro de um cárcere, amarrados em um tronco, como era de costume do Império Romano. E ali toda a situação aconteceu com o apóstolo Paulo ali naquela prisão, com certeza. Passaram-se talvez dias, talvez semanas, talvez meses, não sabemos pelos relatos. Mas, uma certa noite, ou mais uma noite, Paulo e Silas se reuniram para cantar um hino. Vamos cantar um hino. Perto de meia-noite, eles então entoaram aquele belíssimo hino. Enquanto eles entoavam o hino, o carcereiro dormindo, e todos os que estavam presos ali também, creio eu que devia estar também dormindo, ou estavam também aprendendo a cantar aquele hino. Como Paulo não perdia a oportunidade de evangelizar, ele estava ali sempre falando da palavra do Senhor. O que aconteceu ali? Um grande terremoto. Um terremoto como que cirúrgico da parte de Deus naquele lugar. Cirúrgico porque aquele terremoto não abalou as estruturas daquele prédio, daquela prisão, portanto ninguém morreu. Cirúrgico porque somente as cadeias daqueles presos caíram por terra. Cirúrgico porque todos os presos estavam de portas abertas ali, os cárceres de portas abertas. De repente, o carcereiro acorda e olha para o lado e vê aquilo tudo acontecendo e as cadeias todas abertas. E ele pensou então, todo mundo fugiu, eu vou tirar a minha vida, porque é digno de um soldado romano quando erra. Ele então levantou a sua espada para tirar a tua vida. E quando ele foi golpear-se, Paulo levanta a voz e fala: não faça isso contigo. Não faça isso contigo, porque nós todos estamos aqui. Não foi ninguém embora. Ninguém fugiu. A obra do Senhor naquele lugar foi tão cirúrgica, foi tão maravilhosa, foi de uma providência estupenda, que trabalhou até a ética dos prisioneiros. Deus, quando age na vida do perdido, Deus, quando age em nossas vidas, Ele trabalha em nós todos os âmbitos, inclusive a ética, porque não eram para eles fugirem. E aquele carcereiro então se jogou aos pés do apóstolo, e o apóstolo Paulo então disse que a tua casa será salva. A salvação, a providência do Senhor chegou na tua vida. É hoje. É hoje. Veja quão maravilhoso é. Este então é o terceiro membro daquela comunidade na cidade de Filipos. Uma empresária da alta sociedade, uma escrava liberta de espíritos malignos e um funcionário público, funcionário do Império Romano, era um carcereiro. Numa igreja, numa comunidade local, nós temos vários tipos de pessoas. E o Senhor age de formas diferentes em cada um de nós, porque Ele é um Deus pessoal. Ele se revela a nós, mas na medida em que nós procuramos conhecê-lo. Deus não é um Deus que se oculta, absconditus.
Ele não é um Deus que se oculta, mas Ele é um Deus revelatus. Ele é um Deus que se revela ao homem e Ele se deixa conhecer a nós. Dito isto, todo esse pano de fundo, chega a igreja de Filipos, toda constituída, crescendo em graça, em conhecimento do Senhor. Paulo, então, é liberto, volta para a sua terra. Dali, então, ele escreve uma carta. Ele escreve uma carta de manutenção para aquela comunidade. E ele chama essa comunidade de Filipos, ali deve ter passado anos, ele chama aquela comunidade de Filipos de minha alegria e coroa. Olhe na sua Bíblia, por favor, capítulo 4, versículo 1, na parte B. Minha alegria e coroa. Minha alegria e coroa. Um dos propósitos que levaram Paulo a escrever essa carta era o agradecimento pela oferta recebida, porque aquela igreja sempre ajudava Paulo nas suas necessidades. E ele vai estar explicando mais à frente e fazendo os seus agradecimentos àquela comunidade. E eles enviaram o dinheiro por meio de Epafrodito. Está aí um nome muito bonito de se colocar num filho. Epafrodito. Meus irmãos, o tema e o conteúdo desta carta, ou desta epístola, mas qual é a diferença entre carta e epístola? Uma carta, normalmente, ela é um pouco maior. Então, toda vez que você vê epístola, ela é um pouco menor. São palavras mais sucintas, então se torna uma epístola. Então, virou uma epístola do apóstolo Paulo. O tema e o conteúdo é contentamento e alegria soberana em Cristo. Contentamento e alegria soberana em Cristo. A epístola aos Filipenses é uma conclamação aos crentes a viver uma profunda transformação em Cristo. Paulo os ajuda a centralizar a vida em Cristo e a estar contentes em todas as situações, a serem fortes em oração e imitar com alegria o exemplo do seu Salvador, Jesus Cristo. Moody, um escritor bastante conhecido, um pregador, ele disse o seguinte sobre essa carta: radiante no meio das tempestades e tensões da vida. O que é estar radiante em meio às tempestades e intempéries da vida? É transcender o momento em que se vive. É transcender o problema em que se vive. Não importa nada e nem ninguém, situação nenhuma. Eu transcenderei toda ela. Isso aqui é refúgio. Isso aqui tudo é refúgio. A carta da alegria. Estes foram os meios pelos quais Deus utilizou para que fossem despertados os corações e a fé daqueles que haveriam de crer. Esses 3 membros fundadores. Dentre as 14 cartas do apóstolo Paulo, de autoria dele, a carta direcionada aos Filipenses mostra que a ênfase está em pelo menos 3 características principais, pelo menos 3.
Número 1, viver no gozo da satisfação em Cristo, em todas as circunstâncias da vida. Versos de 10 a 12 do capítulo 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ou seja, serete, grego serete, significa gozo profundo. Significa contentamento profundo. Eu me alegrei sobremaneira no Senhor. No Senhor. Há uma diferença muito grande, meus irmãos, meus queridos irmãos. O que importa é ser feliz. O que importa é o ser feliz. Errado. As Escrituras nunca dizem isso para nós. Nunca em nenhum canto você vai ver que o que importa é ser feliz. Não. O que importa é ser feliz no Senhor. Porque isso carrega princípios sobre nossas vidas. Princípios estes instados na palavra profética de salvação para todo aquele que nele crê. Viver no gozo da satisfação em Cristo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado. Essa palavra renovastes, ela diz como de brotos, de uma árvore que brota. É um rebroto constante. Um rebroto constante na vida de Paulo. Porque agora, mais uma vez, renovastes ao meu favor o vosso cuidado. Ou seja, vocês sempre estão lembrando de mim. Seja em oração, seja nas minhas tribulações, seja nas minhas algemas, mas vocês sempre estão lembrando de mim. Diga-se de passagem, meus irmãos, um fato muito importante. Paulo, ao escrever esta carta, ele estava aprisionado em Roma. Paulo estava preso em Roma. Estou muito alegre, meus irmãos, com vocês, ao contrário de, meus irmãos, está muito sofrido aqui nessa prisão, meu Deus do céu, por que eu estou aqui, etc, etc, etc. Paulo tinha motivos de sobra para dizer, por que eu estou aqui? Senhor, eu me predispus a pregar o teu evangelho, por que eu estou aqui? Mas não, alegrei-me sobremaneira no Senhor, é porque é Ele que renova as minhas forças, o renovo está nele, e aprove a Deus mandar os irmãos para abençoar a minha vida, porque eu sei que tem gente orando por mim, eu sei que tem gente preocupada comigo, eu sei disso. Eu me alegro muito em viver nesta comunhão. Isto me alegra. Isto é viver no gozo, meus irmãos, da satisfação em Cristo. E somente nele. Em todas e quaisquer circunstâncias de nossas vidas. Não é ser alegre quando está tudo bem. É ser alegre em toda circunstância de sua vida. Não há nada melhor do que você saber quem é o seu Deus. Deus, Ele se revela a nós, meus irmãos. Busque do Senhor, e Ele se revelará a você de uma forma maravilhosa e pessoal. Viva no gozo da satisfação em Cristo Jesus.
em toda e qualquer circunstância da sua vida. Verso 11, digo isto não por causa da pobreza. Olha, Filipos, meus irmãos, eu estou dizendo isso para vocês, não é porque eu estou pobre, não. Não é porque eu estou encarcerado aqui, passando necessidade, não é isso não. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Glória a Deus. Eu aprendi a viver. No original isso aqui. Eu tenho um segredo. Eu descobri o segredo. Eu descobri o segredo do contentamento. O segredo do contentamento, portanto, eu aprendi a viver contente. Por quê? Em toda e qualquer situação. Mas por quê? Por que esse homem está falando isso, meu Deus? Em 2 Coríntios 11, 23, abra sua Bíblia rapidamente, 2 Coríntios 11, 23. (23, 11, 23 ao 27). Diz assim: são ministros de Cristo? Está falando sobre os seus sofrimentos, tá? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda sou mais ainda ministro de Cristo. Por quê? Porque eu sou convencido? Não. Porque eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões. Eu fui açoitado, sem medida. Eu estive em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo. E de repente Paulo no capítulo 4, versículo 11, eu aprendi um segredo. Eu passei por muitas situações na vida. Eu aprendi um segredo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo é lucro. Não dou nada por perdido. Tudo que eu passei na vida, eu valorizo cada etapa da minha vida. Meus irmãos, você tem valorizado as etapas que Deus tem feito você passar na sua vida? Você tem enxergado, no momento em que você tem passado, na circunstância em que você se encontra, você tem discernido em Cristo aquilo que você tem passado? Será que nós cristãos precisamos do que mais para discernir os nossos passos em Cristo? O que mais os filhos de Deus precisam passar? Nós precisamos aprender a viver contentes. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Olha a conclusão de Paulo aqui.
Olha só, tanto sei, em todas as circunstâncias eu tenho experiência. Não estou falando de tese, estou falando porque eu vivi. Eu vivi. Meus irmãos, como precisamos aprender. Como precisamos aprender. Número 2, viver em plena e debruçada confiança em Cristo. Precisamos viver em plena e debruçada confiança em Cristo. Essas palavras rebatem completamente algo que eu vou falar muito importante você se atentar a isso. O verso 13. Verso 12 final. Eu sei viver em toda e qualquer situação, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, essas palavras recebem e rebatem completamente a chamada da teologia da confissão positiva, ou a teologia da prosperidade, que tem sido mal dentro de muitas denominações, onde o pensamento é casa nova, carro novo, emprego bem remunerado, negócio próprio, saúde perfeita, bem-estar. Tem se tornado uma barganha sem medidas, de forma inescrupulosa, no meio dos servos do Senhor, aonde muitos têm buscado todas estas coisas de forma a negociarem com o próprio Deus, de forma a quererem negociarem com o próprio Deus. Pensam eles que negociam. Vou entregar o meu dízimo, portanto, serei abençoado. Vou entregar a minha oferta, portanto, serei abençoado. É uma bolsa de valores gospel. Vou aplicar porque o juro ali é baixíssimo, ele só requer de mim a entrega do meu dinheiro, ele requer de mim o meu melhor, entregue o seu melhor. Portanto, se o meu melhor for muito, logo receberei no mínimo em dobro. Ou 7 vezes mais. Não é isso que a música fala? Já dizia uma frase antiga na época do seminário, 99. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto é pretexto para más interpretações. E a teologia da confissão positiva pegou isso aí, e as pessoas abraçaram. Por quê? Porque cada um é pego na sua própria cobiça. Irmãos, em que Satanás tem pego a sua vida, meu irmão? Aonde ele tem pego na sua cobiça? É ali que ele vai entrar. É justamente ali. Se atente a isso, meu irmão. Eles interpretam, os donos dessa teologia da prosperidade, eles interpretam nesse sentido esses versículos e dizem assim: olha, se você tiver fé o suficiente, ninguém vai te derrotar. Meus irmãos, que pensamento mais catastrófico. Se você tiver fé, ninguém vai te derrotar. Você está em guerra com as pessoas. Você está em guerra com seus irmãos de repente. Porque você tem fé
E você tem que demonstrar ter fé maior do que a dele. E se você for vitorioso, logo você ganha. Meus irmãos, você está andando no carrinho assim, assim, assim. Meu irmão, sua fé não está boa. Sua fé não está legal. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, o Senhor me fez como cabeça e não por cauda. Outro versículo fora de contexto. Deus quer que eu coma o melhor desta terra. Outro versículo fora de contexto. Se fosse assim, Paulo, meus irmãos, coitado de Paulo. Paulinho, ó meu irmão, esse não é o seu ministério, viu meu irmão? Foi preso, foi chicoteado, meu irmão, está feio para você, você precisa fazer uma campanha. Você precisa fazer uma campanha de libertação. Satanás está muito bravo com a tua vida. Entendeu? 7 semanas. Vai pegar um salzinho grosso, joga para trás, dá 3 pulinhos para São Longuinho. Meus irmãos, macumba gospel não cola. Meus irmãos, cuidado com a macumba gospel. Cuidado com os lobos vorazes. Cuidado com a perversão daquilo que é sagrado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia. Metanoeio. Tenha uma mudança de mentalidade, metanoia, para que venha uma mudança de atitude, metanoeio. Mas transformai-vos. O Espírito está pronto, o Espírito está pronto. O Espírito humano, o Espírito Santo. A ação é sua. A ação sua. Mas pastor, Deus não diz ali que Ele executa em nós tanto querer quanto praticar? Muito bem. Ele colocou em nosso coração até a salvação. Eu aceito a Jesus. Não. Ele abriu os teus olhos para você recebê-lo. Tadinho de Jesus, vai hoje eu vou aceitá-lo mesmo. Não. Cuidado com crendices. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Amém? Viver em plena e debruçada confiança em Cristo. Eu tenho até que horas? Hã? Amém. Quando for, você aperta a campainha aí. Viver em plena e debruçada confiança em Deus. Texto sem contexto é pretexto. Meus irmãos, é exatamente o contrário disso. Olha só. Versículo. Olha na sua Bíblia aí, por gentileza. Versículo. Versículo 16. Diz assim. Quatro, a partir do verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Já viu as pessoas usando esse versículo? Olha, vou fazer isso porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso que dizem? É como se fosse um versículo mandinga, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Um dia eu perguntei a um comerciante, ele colocou assim na placa dele assim, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, bênção, versículo bíblico muito lindo. Eu perguntei para ele assim,
e aí, me fala sobre esse versículo aqui. Ele falou, não, isso aí é para atrair coisa boa. Eu falei, meu Deus do céu. Meu irmão, conhecedor servo do Senhor Jesus. Porque um conhecedor da palavra, ele não faz isso. Você não precisa usar versículos mandinga para tudo dar certo na tua vida, não. Ele determina o que determina, ponto. Ele faz o que ele faz, ponto. A tua mão não move a mão de Deus, viu? A tua oração não move a mão de Deus. Qual oração que vai mover a mão de Deus? Nenhuma. Porque Ele determina aquilo que determina. Agora, se você disser assim, como Cristo ensinou a nós, quando você orar, ora assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a vontade soberana de Deus está em consonância com a sua oração, aí as bênçãos de Deus virão sobre a tua vida. Caso contrário, meu irmão, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz uma campanha, um jejum de Daniel, não sei o que lá mais. Não é por força, meu filho, não é desse jeito. Não é por força nem por violência. Agora eu vou usar esse texto. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Não é assim que funcionam as coisas. Acautelai-vos, meus irmãos. Acautelai-vos. Vou concluir essa parte. Portanto, o servo do Senhor precisa viver em pleno contentamento, independente das circunstâncias da vida. Esta passagem não é um cheque em branco, não, que Deus faz para você, não. Tudo posso naquele que me fortalece, nos fala sobre o segredo do contentamento. O segredo do contentamento. Olha o contexto aqui. Eu sei viver em toda e qualquer situação. Eu já vivi de tudo. Tudo que vier para mim agora é lucro. Meu irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Porque todas as coisas que eu passar na minha vida, o Senhor sempre me fortalecerá. Ele estará comigo. Ainda que eu chore, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu caia, Ele é fiel para me levantar. E se eu sorrio, e se eu choro, e se eu perco um ente querido, mas era tão novo, era tão nova, aprove o Senhor levá-lo. Glória a Deus, Pai. Eu estou em sofrimento, mas eu estou contente, porque eu aguardo aquele dia, porque nada é sobre esta terra, aqui tudo é passageiro, e tudo que eu ganhar, tudo que eu tiver nesta vida, é ganho, é lucro. O homem foi chicoteado, estava preso. Meus irmãos, aprove eu a passar por essa situação aqui, dizendo Paulo, para que o Evangelho gere fruto em vossas vidas, para que frutifique em vossas vidas, porque vocês sabem das minhas prisões, das minhas cadeias, eu tenho passado isso aqui por vocês, e aquilo que Paulo estava passando, meus irmãos, o Evangelho ia se expandindo. Filipos, ela se encontrava entre a Ásia e a Europa, numa região montanhosa ali da Macedônia, Filipos, e era a porta de entrada para quem vinha da Ásia, e ali passava
milhares de pessoas, porque ali era um centro comercial muito grande. Meus irmãos, Deus é fiel e justo e soberano. Número 3, viver por princípios na caminhada com Cristo. Eu vou ler do 14 ao 23 agora, que nós já lemos. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Eram companheiros. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, lá atrás, quando eu vos preguei, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a receber, no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Olha só, não era um homem explorador, era um homem que mandava até um recibo. Isso aqui é uma forma de um recibo. Olha, Epafrodito me trouxe o dinheiro certinho, e eu quero falar para vocês o seguinte: eu estava em dificuldade financeira, mas não é isso que eu busco. E direto ele reitera sobre essas questões. Versículo 17: não que eu procure donativo. Opa, não, eu não estou procurando donativo, meu irmão. Mais uma vez ele ressalta: mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Versículo 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte de aroma suave. Olha só, ele citou até Êxodo aqui, quando o sacerdote iria queimar aquela carne e a gordura dos animais, chegava como aroma suave às narinas de Deus. Ele recebeu aquilo ali como uma oferta santa que veio das mãos daqueles irmãos. Quão importante é esse contentamento, esse agradecimento, esse olhar para o próximo, o que fez por nós, o que eles fizeram por mim, o que vocês têm feito por mim tem sido muito bom. 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Ora ao nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, novamente Paulo reitera no versículo 17, para não deixar qualquer dúvida ou má impressão de que o seu interesse fosse financeiro. Deixava muito claro isso aí, porque cuidar de dinheiro, meus irmãos, é uma missão. Versículo 18, ele passa o recibo para os irmãos de Filipenses. Vou fazer uma ilustração breve e já caminho para a conclusão. Contentamento. O tema dessa mensagem, se fosse colocar um tema, seria um chamado à alegria do contentamento. Eu queria chamar a atenção sua agora para uma história de um homem chamado General Gordon. Ele era um oficial administrador do exército britânico. Em 1884, no protetorado velado, estourou uma série de revoltas lideradas por muçulmanos lá no Sudão. O Sudão foi tomado, o Egito foi tomado, tudo aquilo ali foi tomado na época pela Inglaterra, 1884. E estava sob o domínio da Inglaterra, e os principais oficiais da Inglaterra, porque estourou essa revolta lá no Sudão, por um líder muçulmano, Muhammad Ali. Ele então estourou aquela revolta, o exército britânico ficou sabendo e disse o seguinte, eles fizeram uma reunião e falaram assim, olha, nós precisamos mandar um dos nossos para uma missão de paz naquele lugar, lá no Sudão. E
naquela reunião, um apresentou eu queria apresentar o fulano de tal, eu queria que enviasse o fulano de tal. O outro apresentou, eu queria enviar o outro, e assim por diante. De repente, um levantou a mão e falou assim, olha, eu queria enviar o general Gordon, porque o general Gordon participou dessa guerra naquele lugar, e eu queria que ele participasse de lá. E um se levantou lá, um outro general, falou assim, general Gordon é muito complicado. Ele não obedece assim, ele não é muito assim de obedecer a gente. Apesar de termos a mesma patente, é difícil porque se você fala para ele alguma coisa, ele diz para você assim, olha, eu vou ter que orar. Antes eu vou ter que orar. E o que o meu Deus falar, aí eu faço. E ele é doido, não bate muito bem da cachola não. Mas nós podemos tentar, né? Vai que o Deus dele, vai que dá certo, né? E aí chamou o general Gordon, disse para eles sobre a missão de paz, e adivinha o que o general Gordon falou para eles? Vou orar. Ele então entrou no quartinho dele, passou lá algumas horas, e todo mundo naquela expectativa daquela reunião, estava até clamando, meu Deus, né? Meu Deus, e agora? Vai dar certo, não vai? E todo mundo ali naquela expectativa, porque general Gordon era um homem temente a Deus. E general Gordon então apareceu naquele lugar, olhou para eles e disse assim, olha, meu Deus aprovou, portanto eu vou. Meus irmãos, que maravilha, meu Deus aprovou, ele foi buscar do Senhor. Meu irmão, tudo o que acontecer na sua vida, ore. Buscai em primeiro lugar o quê? E todas as demais coisas serão mas segundo a vontade dele em nós. Lembre-se, meu irmão, o propósito é maior do que as circunstâncias. O propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida, ele tem que ser infinitamente maior do que a circunstância em que você vive. Porque senão tudo é considerado anátema, amaldiçoado, não procede de Deus. General Gordon se dispôs a ir, e foi. Chegou lá no Sudão, procurou o líder muçulmano. O líder muçulmano olhou para ele e disse assim, ele colocou uma condição para ele. General Gordon, Alá já me deu a vitória. E para que o senhor saia daqui vivo, o senhor tem primeiro que se converter ao Islã, e o senhor vai ter que mudar de lado. Porque Alá já me deu a vitória. Imagine você esse momento. De repente, o general Gordon olhou bem para os olhos dele e disse assim, Alá te deu a vitória. Sim, me deu a vitória. Você está aqui no nome de Alá. Sim, eu estou aqui no nome de Alá. E eu estou aqui no nome de Jesus Cristo. Porque Ele é que me trouxe até aqui. Jesus Cristo. Então o Senhor não vai se render? Não. E a história do general Gordon acabou ali. Foi então decapitado. Um missionário que levou uma única palavra a um centro islâmico por um breve momento. Jesus me trouxe até aqui. Eu estou aqui no nome de Jesus Cristo. Porque eu orei e Ele me mandou aqui. A semente foi plantada. A semente foi plantada. Meus irmãos,
o propósito é maior do que as circunstâncias. Nem que para isso venha a morte, nem que para isso venha o padecer, nem que para isso venha as chicotadas. O servo de Deus, como diz um amigo meu já falecido, saudosa memória, o servo de Deus tem que ter as costas largas e o couro grosso. Seja firme e constante no Senhor, meu irmão. Firmeza e constância, caminho para o final. Tenha discernimento dos seus passos, para que você descubra o propósito da sua vida. Ah, mas como é que eu vou discernir, pastor? Ande com Deus. Ande com Deus. Aprenda o quanto antes sobre o momento em que você está passando. Porque quanto mais cedo você aprender com a circunstância que você está passando, mais o teu foco estará no propósito. Porque você já discerniu os teus passos. Eu passo por isso aqui para a glória de Deus. Eu vou morrer, mas é para a glória de Deus. Conclusão, meus irmãos. Paulo era estratégico e era responsável com a vida em relação à sua caminhada no Senhor. Ele era estratégico. Paulo tinha posses. A família de Paulo tinha posses. Paulo era fabricante de tendas. Atos capítulo 18, versículo 3 diz sobre isso. Porém, Paulo estava totalmente desapegado de si mesmo, sem barganha com Deus. Não barganha. Não, zero. Número 2, Paulo era deleitoso na soberania de Deus. Ele sabia que Deus determina o que determina. Ele faz o que ele faz. Quer estivesse livre, quer estivesse preso, abundante ou necessitado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Número 3, Paulo, nesse contexto do capítulo 4, mostra que a oração deleitosa é a cura para a ansiedade. A oração deleitosa, um coração deleitoso, é a cura para toda ansiedade. Você se lembra do que ele disse no capítulo 4, versículo 8? Ele fala, em o que você deve pensar? Pensai somente nas coisas lá do alto. Olha só, que maravilha. Eu aprendi um segredo. Eu aprendi um segredo. Número 4, meus queridos irmãos, o Senhor nos fala em águas plácidas. O Senhor nos coloca nestas águas plácidas, mesmo que a tempestade seja um fato. Melhor coisa que existe é você ver alguém passando por uma grande tribulação, mas você vê uma água plácida, tranquila no olhar daquela pessoa. Pastor, eu sei. Meu irmão, eu sei. Eu posso todas as coisas, porque Ele tem me fortalecido. Você deseja o tipo de felicidade que venha a estar satisfeito com tudo o que Deus é para você em Cristo Jesus? Você é encantado realmente com a soberania, da alegria e do regozijo que pertencem a Deus e procede tão somente dEle? Você é encantado com essas coisas? Se você respondeu sim, meu irmão,
então Deus está operando em sua vida. Descanse sua vida no Senhor. Agostinho disse a seguinte frase: não existe sequer 1 centímetro de nossa natureza humana, do qual Cristo, que é soberano de tudo, não proclame: é meu. Não existe 1 centímetro da nossa vida e do ser humano de forma geral que Cristo não pronuncie: pertence a mim, é meu, está sob controle. Não tenha sobre si um só cuidado que quer que seja, porque somente um cuidado só seria muito para ti. Ele diz assim: olha, é meu, somente meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Que Deus abençoe cada um dos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Volney. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluias, que palavra tremenda, né? Podermos nos deleitar com esse banquete da palavra de Deus é muito importante também, muito bom. Que nós possamos, né, tirar lições práticas dessa palavra que foi ministrada nessa noite, amém? Ore pelo mês 10 na sua vida, amém? Da sua família. Vamos orar pelo mês de outubro. Estamos no projeto de vida, hoje representando o mês 10. Coloca o mês de outubro na presença do Senhor. Nós colocamos, Senhor, agora o mês de outubro na tua presença, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar vitória nesse mês, ó Deus. Tudo que vier a acontecer, o Senhor, ó Deus, possa nos dar força para enfrentar, ó Deus, para estar, ó Deus, vencendo nesse ano, ó Pai, todos os meses, especificamente no mês 10, nós apresentamos a nossa família. Coloca a sua família agora na presença de Deus, amém? Eu abençoo a minha família, eu abençoo a minha casa, eu decreto sobre a minha casa não vale encantamento, em nome de Jesus. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, Senhor. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua guarda, em nome de Jesus. Nos livra de toda enfermidade, Senhor. Nos livra da mão do salteador, nos livra da mão do ladrão, Senhor. Nos livra da mão do homem violento. A proteção do Senhor seja sobre as nossas vidas. Colocamos também, meu Pai, a nossa nação. Coloca a nação brasileira agora na presença de Deus, amém? Abençoamos a nação brasileira, Senhor. Abençoamos o Brasil, abençoamos nosso presidente, abençoamos, Senhor, que o Brasil prospere, que o Brasil rompa, que o Brasil se destaque como nação soberana, vitoriosa, economicamente, Senhor. Abençoa o estado de Goiás, abençoa a cidade de Anápolis, Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos, proferimos, liberamos a bênção sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Vamos colocar agora aqueles pedidos de oração, amém? Apresentamos, Senhor, aqueles pedidos de oração, cada pessoa que ali está naquela lista, meu Pai. Os irmãos que estão enlutados, consola, anima, Senhor, motiva, em nome de Jesus. Os irmãos que estão passando por enfermidade, abençoa, fortaleça, meu Pai. Apresentamos a vida da Cidinha na tua presença, fortaleça ela, Senhor, nesse momento, naquele hospital, internada novamente. O Senhor possa alcançá-la, o Senhor possa visitá-la, meu Deus, pacificar o seu coração, meu Deus, estar contente nessa situação que se encontra, confiante que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. Abençoa os irmãos que estão enfermos, Senhor. Apresentamos a vida do Miro, estabelece a sua saúde
saúde, restabelece o seu físico, sua coluna, seu ombro, meu Deus, tudo que foi afetado nessa queda, ele receba o vigor, ele receba o revigoramento, em nome de Jesus. Cada irmão na sua necessidade, cada família, Senhor, o Senhor venha alcançar, o Senhor venha visitar, meu Deus. Apresente agora a igreja do Senhor, amém, irmãos? Apresentamos a igreja do Senhor na tua presença, Pai. Abençoa essa localidade, Deus, cada membro, cada família, meu Deus, abençoa, motiva, dê vitória, Senhor, em nome de Jesus, a vida profissional de cada um, o emprego de cada um, meu Pai, o sustento financeiro de cada um, o Senhor possa estar conduzindo nesse ano, em nome de Jesus, Pai. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Amanhã estaremos aqui novamente orando pelo mês de novembro. Você é nosso convidado. Vamos continuar nesse projeto de vida, amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória, uma semana de conquistas no Senhor Jesus, em nome de Jesus.